A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, pela Rádio Rio de Janeiro, o entendimento do mecanismo natural da comunicabilidade com o mundo espiritual, portanto seus habitantes, as pessoas que lá residem, os espíritos. E usando a comunicabilidade estabelece o impulsionamento da evolução da humanidade, sob a égide do Cristo, à luz da doutrina espírita. E também acautela-se perante a grave enfermidade dos processos de simbiose espiritual, os interesses em comum dos pensamentos enfermos, traduzindo-se na grave condição dos processos obsessivos. Em nova temporada do programa, estamos abordando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, editora Allan Kardec. Estamos no tópico A História da Mediunidade, ou seja, o mediunismo na história. Neste tópico, o autor nos traz diversos missionários que trouxeram para efeitos físicos contundentes, assombrando muitos e avisando que existe uma organização, uma invasão organizada espiritual para nos apresentar novos entendimentos, novos recursos. Então são médios, por exemplo, fenômenos importantes onde paramos aconteciam com José de Cupertino, que viveu no século XVII, considerado pelos capuchinhos, que é uma organização católica, como incapaz até mesmo para os serviços de cozinha. Tinha, entretanto, nítida intuição do pensamento dos que dele se aproximavam. Em diversas oportunidades, protagonizou o fenômeno da ubiquidade, também conhecido por bicorporeidade. Profetizava e levitava seguidamente, assombrando os circunstantes. Urbano VIII, o Papa, quase perdeu os sentidos ao ver José de Cupertino entrar em transe e levitar, quando levado a beijar-lhe as sandálias. Fenômenos de incombustibilidade foram protagonizados por Catarina, a conhecida Santa Catarina, que por irresistível força era atirada às chamas. Simeão de Assis, que não sentia os efeitos das brasas. Bernadette de Soubirous, descobridora da água de Lourdes, que mantinha durante 15 minutos uma tocha com a chama a atingir os cabelos, sem que sentisse seu efeito. E assim por diante. Fenômenos de desprendimento e bicorporeidade foram também vividos por vários outros membros da Igreja. Mas, meu caro ouvinte, o que é esse fenômeno da bicorporeidade? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Eis como Allan Kardec define o fenômeno. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas
que temos exposto pode adquirir momentânea tangibilidade. Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporidade, foi que deu asas às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. O Livro dos Médiuns, em seu item 119. Afonso Maria de Ligório, por haver se mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, foi canonizado antes do tempo previsto, uma vez que o fato foi considerado milagre. Maria de Jesus da Greda, monja superiora de mosteiro em Agreda, Espanha, desdobrava-se e aparecia em terras longínquas, pregando aos índios. Antônio de Pádua, pregando na Itália, aparece em Lisboa para defender seu pai, acusado de homicídio, demonstrando sua inocência e livrando-o do suplício. Na Suécia, Brígida de Valistena, nascida em 1302, desencarnou em 1373, notabilizou-se por suas extraordinárias vidências em estado de desprendimento. Comunicava-se com o povo, com os reis e príncipes, com as altas autoridades eclesiásticas e com o próprio Papa Clemente VI, transmitindo-lhe suas mensagens proféticas. São muitos os relatos a respeito da mediunidade da santa escandinava e grande era a confiança que atraía. Escreveu em sueco uma obra, O Livro das Revelações, em que narra muitas de suas vivências mediúnicas. Evidentemente, esses fenômenos todos ocorriam também fora da Igreja, em toda a Europa, como foi, por exemplo, entre muitos outros, o caso de Maria Sonnet, em Paris, que oferecia tantas provas de incombustibilidade que recebeu o pseudônimo de Salamandra, de se notar a propósito de que certas épocas chegaram até a ser marcadas por uma multiplicidade de ocorrências mediúnicas, como foi o caso, por exemplo, dos convulsionários, uma verdadeira epidemia de fenômenos de incorporação e obsessão nos séculos XVI, XVII e XVIII, envolvendo especialmente as monjas. O mediunismo fez-se sempre ostensivamente presente dentro da Igreja, mas isso não impediu a instauração, em 1233, da chamada Inquisição Delegada, que marcou uma época de terríveis perseguições e martírios, sob o comando do Tribunal do Santo Ofício, quando milhares de médiuns, sob a acusação de bruxaria, como ocorreu com a notável Joana d'Arc, e respeitáveis pensadores como Giordano Bruno, Ian Hus e tantos outros, que se opuseram à ação da Igreja, foram impiedosamente levados à fogueira. Apesar de todas as perseguições, o mediunismo nunca deixou de estar ativamente presente, tanto na Idade Média como depois, com o Renascimento, desabrochado no século XV, na Itália. Então, meu caro vídeo, nós temos que considerar aqui todos esses grandes fenômenos causados por esses médios de efeitos físicos, com essas propriedades anímicas de se proteger do fogo, a incombustibilidade, como também a bicorporidade, a possibilidade de saber o pensamento do outro, levitar. São tantos os recursos fenomênicos que são considerados avisos. Eles estão chegando, se apresentando, chamando-nos a atenção. E o autor continua e agora refere-se à Idade Moderna. Na Idade Moderna, como visto,
As ocorrências mediúnicas, não obstante as ameaças, multiplicavam-se no meio católico e fora dele. Todavia, à medida que esmaecia o domínio da Igreja, o liberalismo se afirmava sob a inspiração do iluminismo, assinalando a transição para a idade contemporânea. Atenuavam-se as perseguições e afirmavam-se os trabalhos de investigadores notáveis do magnetismo e do psiquismo, como com Franz Anton Mesmer. Então vamos ver aqui uma tomada, de modificação dos rumos da história. Ao invés de perseguição, começaram a existir as investigações, com Mesmer, com Marquês de Puysegur, com James Braid, Ambroise Auguste e outros que, com os números pesquisadores do fenômeno mediúnico, propriamente serviram à preparação do advento da Era do Espírito. Então, todos esses médiuns vieram com essas missões de apresentar a mediunidade ostensiva, exacerbada, contundente, para chamar a atenção. Médiuns extraordinários marcaram presença na Europa e nos Estados Unidos nesses tempos. Muitos são os nomes importantes a comporem a história do Espiritismo. Médiuns notáveis foram, entre outros, o sueco Emanuel Swedenborg, célebre pelos seus desdobramentos Evidência, Frederica Rauff, cujos trabalhos foram investigados pelo médico alemão Dr. Justinus Kerner a partir de 1829 e tornados públicos com a sua obra A Vidente de Prévost, de grande repercussão em seu tempo. Emma Hagen de Britten, nascida em Londres, médium, psicógrafa, psicômetra, vidente e de efeitos físicos, autora de várias obras importantes, entre elas Modern American Spiritualism. Andrew Jackson Davis, médium americano considerado um dos precursores do Espiritismo e o autor de Os Princípios da Natureza, Suas Divinas Revelações e Uma Voz para a Humanidade, resultado de suas percepções em transe, com quase 800 páginas. Os irmãos Ira Erastus Davenport e William Henry Davenport, de Buffalo, médiuns de efeitos físicos, conhecidos tanto nos Estados Unidos como na Europa. Vamos continuar estudando o mediunismo na história já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para continuar estudando a obra Teoria da Mediunidade. Você já sabe, meu caro ouvinte, estamos em nova temporada do programa Mediunidade e Obsessão. E essa obra de Zalmino Zimmermann, da editora Allan Kardec, está nos trazendo a história da mediunidade, ou o mediunismo na história. O autor relata aqui agora as irmãs Fox. Você já sabe, meu caro ouvinte, fique de olho na mídia, no cinema, porque vão apresentar um filme sobre as irmãs Fox.
Portanto, o mediunismo na história, o despertar das portas espirituais se apresentando para iniciar a grande invasão organizada da doutrina espírita. Então as irmãs Catherine, conhecida por Kate Fox, que nasceu em 1841 e desencarnou em 1892, e Margaret, conhecida por Maggie Fox, nasceu em 1838 e desencarnou em 1893. Então as duas no século XIX, conhecidas como as irmãs Fox e protagonizadoras dos célebres episódios de efeitos físicos ocorridos na cidade de Hydesville, em 1848, que pela atenção despertada na comunidade científica dos Estados Unidos e pela repercussão nos meios culturais europeus, contribuíram para o aumento significativo do interesse geral em relação ao fenômeno mediúnico, ensejando estudos e observações que mais tarde propiciaram o surgimento do espiritismo na França, graças ao trabalho de Allan Kardec, publicando o Livro dos Espíritos no ano de 1857. Depois, Jonathan Kunz, um dos primeiros entre os médiuns americanos a chamar a atenção pública pelo tipo de fenômeno que propiciava, inclusive descrita direta, catalogado no Livro dos Médiuns como pneumatografia, e voz direta, pneumatofonia. Daniel Douglas Home, natural de Edimburgo, na Escócia, que assombrou o mundo com suas levitações e cujas extraordinárias faculdades foram atestadas pelos mais famosos investigadores da época, inclusive William Crookes. Eusápia Palladino, que nasceu em 1854 e desencarnou em 1918, uma das mais famosas médiuns que o mundo conheceu e também uma das mais investigadas pelos pesquisadores europeus, inclusive Lombroso, Schiaparelli, Aksakoff, Richer, Oliver Lodge e outros, Delany, Morcelli, Bozano e Sciaia. Também William Eglinton, conhecido médium inglês que serviu muitas vezes à ocorrência de materializações múltiplas, dentre as quais a de duas pessoas portando, melhor dizendo, uma luz imortalizada pelo pintor Tissot na célebre tela Aparição Medianímica de 1855. Florence Cook, famosa médium inglesa, que entre outras ocorrências serviu à materialização do espírito Kate King, que submeteu durante 3 anos seguidos às célebres experiências de William Crookes. Esses experimentos, William Crookes, meu caro ouvinte, era considerado pela rainha como Sir. Ele era químico e físico e realizou esses experimentos. A própria médium apareceu para ele, bateu na porta dele e se ofereceu para experimentações. Ela foi amarrada em cadeira. O ectoplasma fez então fazer com que o espírito Kate King se materializasse. Mediram a massa dela, cortaram os cabelos, as unhas do espírito materializado. E foi assinada a presença de diversas pessoas da sociedade para testar o fato. Também Elizabeth Desperance, nome da família Hope, famosa pelos fenômenos de transporte e particularmente pela autodesmaterialização parcial a que se submetia, ou seja, desaparecimento do próprio corpo. E aqui nós podemos mencionar, o próprio Cristo desaparecia na multidão, conforme o Evangelho de Mateus atesta. Não menos notáveis foram ainda os médiuns Leonore E. Piper, nascida em Boston, nos Estados Unidos, investigada por importantes pesquisadores norte-americanos, como Oliver Lodge,
William James, Richard Hodgson e outros, convencendo-os da realidade interexistencial. Então, meu caro ouvinte, são muitos os fatos, são muitos os médiuns que realizaram a apresentação fenomênica de aviso para a humanidade. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo 29, sob o título Aviso, Chegada e Entendimento, datada da reunião pública de 25 de abril de 1960, abordando a questão número 160 do Livro dos Médiuns. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior, no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia, conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Hydesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente a porta. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona, entre a menina Kate e o espírito Charles Rosner, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os 2 planos. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no círculo terrestre começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos, por Daniel Douglas Home e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível, misturam-se os ruídos da opinião. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali. Mãos luminosas acenam por toda parte. Vozes ressoam entre lábios selados. Mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante os experimentadores tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é encetada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta da palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas, como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente,
Ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quanto a nós que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico, em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que possamos entrar na fase do entendimento e tirar todo o proveito dos recursos da mensagem superior do mundo maior, sob a égide do Cristo para as nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.